Fala galera, professor David na área, Geografia. O Por Aí de hoje vai te ensinar um pouquinho mais sobre as enchentes. O que são enchentes? A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro, não só a cidade, mas todo o estado do Rio de Janeiro, ele é constantemente, todos os anos, afetado por enchentes, que é esse extravasamento, transbordamento dos rios, devido ao excesso de chuva e devido a outros fatores que nós vamos conhecer aqui agora. O importante é a gente saber que existem dois tipos de causas. As causas naturais, é isso aí. As enchentes, elas também ocorrem devido a causas naturais. E as causas antrópicas, que acabam potencializando e agravando um problema que já tem uma natureza, né, que é natural, que já ocorre naturalmente. Contudo, ele acaba sendo agravado pelo ser humano por alguns fatores que nós vamos ver agora direitinho. No caso do estado do Rio de Janeiro como um todo, principalmente a região metropolitana, nós temos a questão do perfil longitudinal, que é a relação do relevo com os rios. Ou seja, a diferença entre a nascente do rio, a altitude em que ele nasce, e aonde é a sua foz, lá quando ele chega no oceano. Então, esse declive faz muita diferença. Eu tenho uma imagem muito legal de satélite aqui, que eu vou mostrar para vocês, e a gente vai conhecer um pouquinho desse perfil longitudinal do Rio de Janeiro e por que ocorrem muitas enchentes devido a razões naturais. Olha só, vem comigo. Estamos aí na imagem de satélite, vamos nos aproximar da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa parte verde que você já viu aí, ó, o Maciço da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, a gente pode dizer que é uma pedra maciça, um morro que tem em algumas partes, mais de 1.000 metros de altitude. Então, os rios que descem desse maciço, eles descem com muita força, principalmente quando chove. E quando chega lá no solo, acaba ocorrendo um extravasamento, principalmente porque existe a canalização dos rios. E isso faz com que essa torrente de água acabe sendo freada, que os rios perdem os seus meandros, as suas curvas, que acabam suavizando. A gente está vendo a Baixada Fluminense. Os rios que descem para a Baixada Fluminense são da Serra do Mar, como você pode ver aí sendo marcado. A Serra do Mar, essa grande cadeia montanhosa que aparece aí na sua tela, ela é bem elevada, é uma região de muitas enchentes, porque nós temos o clima tropical aqui, é um clima muito chuvoso, e ele favorece essa produção de enchentes. Então ocorre ali na Baixada, por exemplo, que os rios descem com muita força e acabam chegando numa região mais plana, que é a Baixada Fluminense, e eles acabam o quê? Ocupando o seu leito maior. O que é isso? Todo rio tem o seu momento em que ele está, vamos dizer assim, no estado normal, ocupando o seu leito menor. Olha aí na sua tela uma imagem para que você possa ter uma compreensão melhor. E o outro momento que ele ocupa o seu leito maior. A gente está vendo aí, a parte mais azul escura, o curso d'água é o leito menor, estado normal. Quando ocorrem as fortes chuvas, ele ocupa o seu leito maior, ou seja, as águas se estendem por uma margem maior. Geralmente ali existe uma formação vegetal que ajuda essa água a infiltrar. Ou seja, não é um lugar ideal de se construir moradias perto das margens dos rios, porque em algum momento ele vai sempre ocupar o seu leito maior e vai trazer prejuízos econômicos e humanos, né, as vidas perdidas devido a essa circunstância. Temos uma outra imagem aí de moradias próximas a um rio, né, a um riacho, podemos dizer assim. Agora você imagina, esse é um rio pequeno, mas existem outros casos também de moradias em rios maiores. Agora você imagina quando esse rio ocupar o seu leito maior, ele vai inundar essas casas. Muito bem, pessoal. Então, eu falei com vocês que a impermeabilização é um dos fatores que acabam causando enchentes no estado do Rio de Janeiro, porque você está pavimentando, você está impermeabilizando o solo, cimentando e impedindo com que a água da chuva infiltre. E isso vai favorecer a produção de enchentes. Pois bem, nós temos uma outra imagem que é bastante forte, que foi uma enchente que ocorreu recentemente lá em Petrópolis. Olha só, observa na sua tela. Nós temos aí a questão do desmatamento em Petrópolis e a ocupação irregular. Conforme as pessoas vão ocupando as áreas que antes tinham uma cobertura vegetal, isso favorece a produção e o agravamento das enchentes. Imagem forte, muitas pessoas morreram, né, nesse evento trágico.
E isso mostra o quê? Que deve ter cuidado com a questão do lixo, uma rede de drenagem que seja eficiente. Se a rede de drenagem não for eficiente e se ela acabar sendo entupida por resíduos sólidos, isso vai favorecer a produção de enchente. O desmatamento, a ocupação irregular, tudo isso são fatores que devem ser pensados para evitar as enchentes, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais do que são as enchentes, as causas, as consequências e o que deve ser feito para evitá-las ou ao menos amenizar seus efeitos. O Por Aí de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo você na próxima. Até logo. Tchau.